que vai ser da minha vida agora? É um medo real. Sim. É um medo real. A família tem que tomar muito cuidado. O diagnóstico do câncer é uma avalanche. Então entra a psicologia com a parte tipo assim, vou te dar a mão, eu estou com você. Está no ar mais um episódio do Além da Boca. Um espaço para termos conversas profundas e repletas de significado. Meu nome é Lidiana Castro, sou dentista e se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita agora. E também ative as notificações para você ficar sempre por dentro das novidades. E no episódio de hoje eu estou muito feliz que eu estou recebendo aqui uma grande amiga minha. Ela é psicóloga clínica com experiência em psicologia hospitalar e eu a convidei para a gente conversar sobre a importância do apoio psicológico e social ao paciente oncológico. Seja bem-vinda, Fabiana Oliveira. Que prazer enorme estar aqui, é uma honra delícia. Incrível, né? Num podcast no qual impacta e ajuda tantas pessoas, Com né? certeza. O convite não foi à toa. Coisa boa. Que bom te ter aqui. Vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou Fabiana, psicóloga clínica, né? Tenho vocação e paixão com a psicologia. Desde muito pequena, meu propósito sempre foi escutar, acolher as pessoas, transformar vidas. Eu acho que eu vim a esse mundo para isso, né? E tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, DBT, saúde mental, PBE. E o meu maior objetivo é transformar vidas, sabe? Deixar o mundo mais leve. Ensinar as pessoas a viver ao invés de sobreviver. A gente está num mundo tão automático, as pessoas só sobrevivem, né? Então eu quero ter um mundo que as pessoas pulsam realmente vida. Fabi, eu costumo dizer que o diagnóstico do câncer é uma avalanche. Uma doença tão estigmatizada, que traz medos, angústias. Como que a psicologia consegue ajudar o paciente na elaboração desse diagnóstico? A gente, nesse meio, a gente vê tantas histórias de coragem, de aprendizado, de sabedoria, né? Cada ser humano recebe de uma maneira diferente, isso se torna muito individual. Então eu falo que a partir do momento que a psicologia entra, é o acolhimento, é a escuta, porque muitas das vezes é o apontamento, como a pessoa deve se comportar, como a pessoa deve lidar com aquilo ali, né? E aí automaticamente ela é muito mais impactada pelos outros do que aquilo próprio que está se recebendo, sabe? Então o processo de escuta, de acolhimento, de compaixão, daquele momento ali, porque muitas das vezes quando recebe o diagnóstico, a pessoa não está nem filtrando o que está acontecendo, não está nem entendendo o que está acontecendo ali naquele meio. Então entra a psicologia com a parte tipo assim, vou te dar a mão, eu estou com você e a gente vai atravessar esse deserto juntos. Então ela entra com o poder de, ao tocar uma alma humana, ser somente uma outra alma humana. Que bacana, muito, muito importante isso, porque tem muitas pessoas que tentam dar conta sozinha, né? E o apoio profissional, ele é tão importante, é isso que você falou, de estar junto, pegar na mão, né? Não precisa dar conta sozinha. Tem vocês da psicologia para ajudar na elaboração e passar por esse deserto. Muito legal, gostei. Exatamente, porque muitas das vezes a pessoa fica perdida mesmo do contexto, né? O excesso de informação, o medo, uma coisa totalmente nova, a pessoa produtiva, ativa, de repente depara com o diagnóstico, como que eu vou viver? Como que vai ser minha vida? O que vai ser o meu trabalho, o meu negócio, o meu casamento? Tantas questões em aberto, né? Tantas incertezas. Então a gente vem para ajudar a abraçar e deixar isso o mais confortável possível esse processo. E qual que é o primeiro impacto que o paciente sente quando ele descobre que ele está com câncer? Eu lembro de uma paciente que eu entrevistei e que ela falou assim, Lidiana, a primeira coisa que me vem na cabeça é eu vou morrer. Todo mundo na minha casa morreu, porque a mãe tinha tido, a tia também tinha tido câncer, e esse foi o primeiro sentimento. O que você me fala sobre isso? Veio uma ruptura de vida, né? O que vai ser da minha vida agora? Como que eu vou sobreviver a esse mundo, né? Porque o câncer, ele está muito associado, a palavra câncer parece significado morte, né? Exatamente. As pessoas associam muito dessa maneira. E vem aqueles mix de emoção, no quais as emoções, primeiramente, vem a raiva, vem o medo gritante de tudo aquilo ali, daquela escuridão que ele vai sentir naquele momento. E na TCC, a gente ensina o seguinte, existe o pensamento real e o pensamento imaginário. E o que acontece? Muitas das vezes vem um turbilhão de pensamentos imaginários. E esses pensamentos imaginários, ele vai fazer você sentir e ativar essas emoções.
Então, qual o cuidado que a gente deve ter, né, diante de um diagnóstico? Filtrar isso. O que é real? O que realmente está acontecendo? O que está nas minhas mãos nesse momento? Como eu posso proceder? Porque a partir do momento que vem todos esses turbilhões de pensamento imaginário, automaticamente ele vai me jogando cada vez mais para baixo. Porque eu estou num meio que eu não vou conseguir enxergar positividade diante daquilo ali, devido ao associar o câncer à morte. Então vem esse mix de emoções. Então, como a gente está falando de emoção, quanto mais real eu trabalhar a minha mente, porque o próprio nome já diz, a mente da gente, ela mente pra gente, mais força eu vou ter e mais cuidado eu vou ter com o meu emocional. Isso é muito legal porque com o mundo da internet hoje, eu imagino, né, que o que as pessoas fazem? Elas recebem diagnóstico, vai para o Google. Sim. E ali você encontra uma infinidade de coisas, de informações, né? E o que aquilo ali realmente faz parte da sua história? O que é igual à sua história ali? Nada. Nada. Dificilmente você vai achar uma história igual. Não tem, porque cada pessoa é única. Então é importante você falar isso, porque para os pacientes realmente eles terem consciência do que é real e do que é imaginário. Porque se a gente cria uma ideia baseada numa imaginação, você vive aquele sentimento, você desencadeia várias substâncias no corpo e aquilo você vai realmente sentindo. As suas emoções. Exatamente, você vai sentindo aquilo. Não, muito legal você falar isso. Você falou sobre a TCC, que é a sua linha de trabalho, né? A terapia cognitivo-comportamental. Como que essa linha de trabalho pode ajudar o paciente? Primeiro ponto da TCC é a gente basear ela no seguinte contexto. Ela vem a situação, o pensamento, a emoção e o comportamento. Como assim? Situação. Recebi um diagnóstico de câncer. Pensamento. Eu vou morrer. Emoção. Medo, raiva. Comportamento. Entro no Google e consulto questões sobre o câncer. Aí, que esse comportamento vai ajudar sobre essa situação? O que vai aliviar na minha emoção? Que legal. Então, a gente baseia muito nisso. E filtrar também o que é o pensamento real do pensamento imaginário. Essa diferenciação. O que de real realmente está acontecendo? Porque vem aquele turbilhão de pensamentos imaginários que vai fazer sua emoção ativar. Independente de qualquer coisa. Se eu sou sua amiga. Se você pensar assim, poxa, a Fabiana está com câncer, ela está com isso, eu tô ótima aqui. Mas só de você imaginar uma perda, seu sentimento vai ativar ali. Com certeza. Então, a ideia da TCC é trabalhar o que está acontecendo, fazer a sua mente, ensinar a sua mente, porque a mente da gente, o próprio nome já diz, ela mente pra gente. Ela é muito perigosa, então por isso que a gente tem que psicoeducar ela da melhor maneira possível e ir lapidando isso para trabalhar o pensamento real, para esse pensamento imaginário ser o menos consolidado possível na vida do paciente. Legal, bem bacana. Eu não sabia dessas categorias, né? Sim, que o TCC e aí ajuda a gente a fazer. tudo que vai acontecendo a gente joga nesse contexto para falar, porque muitas das vezes o nosso comportamento é sempre o mesmo e a gente acha que a situação vai mudar. Isso vale para o contexto de vida de forma geral. Com certeza. Né? Eu tenho a mesma repetição todos os dias e estou esperando uma situação diferente, opa, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então vem a partir do seu comportamento. E com relação à família, Fabi, como que a família, ela, não só a família, a sociedade, né, os amigos, como que eles podem ajudar sem sufocar o paciente? A família tem que tomar muito cuidado com esse posicionamento, porque muitas das vezes ela invalida o paciente. Ele deixa de ser protagonista, né? É tratado como um coitado, não deixa de fazer nada, né? Então, a pessoa tem uma vida ativa, recebe um diagnóstico, e a família vem com aquele excesso de proteção, de não deixar fazer nada, aí a pessoa já está chateada com a questão do diagnóstico recebido e vem essa invalidação. Ah, vou fazer uma comida. Não, pode deixar que eu faço para você. Ah, eu vou em tal lugar de carro. Não, eu vou com você. E a pessoa vai só inferiorizando. A pulsão morte vai dando cada vez mais ativação àquilo ali. Então, o primeiro momento é ter o lado afetuoso, acolher, escutar, mas jamais invalidar. O que o paciente der conta de fazer dentro daquele contexto ali, você não invalidar, você deixar que ele continue em ação. Quanto mais ação, mais ativo de vida ele vai se sentir. Muito legal você falar isso, porque eu como familiar, né, que tive a minha mãe acometida pelo câncer,
A gente se cobra muito por estar do lado, por querer fazer as coisas, até como um gesto de amor mesmo, né? Não, quantas vezes a gente falava, não, mãe, deixa que eu faço para você, não, mãe, pode deixar que eu compro. E é importante a gente ouvir, a gente que é familiar ouvir isso, porque essa invalidação ela pode potencializar um medo, uma angústia, uma sensação de impotência do paciente, né? É o que vai ativar ali o tempo todo. O tempo todo. Porque a partir do momento que eu tenho uma ação, uma rotina, e aí eu começo a ser invalidado, nem sentindo aquilo ali de uma maneira, só a partir do primeiro diagnóstico, aí a gente começa a ser tratado como, coitado, como vítima mesmo. E a pessoa não quer ser, muitas das vezes ela não quer ser uma vítima, ela quer ser a protagonista da história dela. Exatamente. Né? Muito então, legal. assim, é muito importante esse olhar da família. Essa conscientização, né? Essa conscientização. Vou acolher, vou ser afetuoso, vou dar carinho, vou demonstrar que eu estou aqui, mas que você consegue também se movimentar. Eu estou aqui se você precisar, ok, mas eu não vou fazer por você o tempo todo, sendo que você tem a capacidade de estar realizando aquilo ali. Então, Fabi, me veio uma ideia aqui, que é o seguinte, exatamente o contrário do que você falou e agora do protagonismo. Muitas das vezes, o paciente ele quer ser frágil, ele quer ter medo, ele quer chorar, porque ele está inseguro. Vamos contextualizar aqui, por exemplo, um caso de câncer de mama, que hoje os diagnósticos eles estão assim surpreendentes em mulheres jovens e que se veem acometidas pelo câncer. Ela vai ser mutilada, uma parte do corpo dela que tem um contexto sexual vai ser alterado. Então imagina o medo dela, a insegurança de como que o marido dela vai olhar para ela. Será que ela ainda vai se sentir desejável? E nessa hora ela não consegue ser protagonista, porque ela está com medo. Sim. Que medo é esse? É um medo real. Sim, sim. É um medo real. É alto o índice de abandono das mulheres acometidas por um câncer de mama. Chega a 70% os parceiros que abandonam. Então, a gente falou de protagonismo, mas ela quer poder ser frágil, ela é vulnerável, né? A gente permitir a nossa vulnerabilidade, né? Permitir a nossa feminilidade. Muitas das vezes a gente quer ser forte o tempo todo, demonstrar força. E é o que eu falo que onde entra a psicologia. Muitas das vezes a gente se preocupa em cuidar do nosso externo. Estamos aqui maravilhosas, maquiadas, né? Preocupadas com o corpo. Mas e o interno? Como que tá? Que é o interno que move a gente o tempo todo. Então, quando entra nesse contexto, nesse diagnóstico, e a pessoa não entende o que é o interno, isso fica muito mais dificultoso na rotina dela, na forma de visualizar. Principalmente quando é um olhar, né? Da relação, do olhar como meu marido me olha, né? Principalmente por ser uma questão também sexualizada, né? Que ativa, como que ele vai me olhar nua, como que vai ser isso para mim. Então, é muito importante a gente aceitar essa vulnerabilidade. Entra também as questões de voltar. O que de real está acontecendo dentro daquilo ali? Que devido a essa questão interna, vem os pensamentos automáticos de novo, que vai te incapacitar cada vez mais. Mas quem é você? Além do seu corpo? Qual que é o seu propósito? Realmente a sua vida ela precisa se movimentar somente a isso? Quais as pessoas que realmente estão do seu lado? Independente da forma que você está. E isso vai virando a chavinha aos poucos, porque nós mulheres, a gente tem uma questão muito mais forte de corpo do que o homem. Com certeza. Né? Então isso impacta muito mais forte na gente. Isso é válido não só para diagnóstico, né? Mulheres de forma geral sofrem muito com isso. A gente vai perdendo a nossa essência real em função do corpo. Então a questão é aceitar a vulnerabilidade, trabalhar o máximo interno, saber o que você, a potência que você tem como mulher internamente dentro de você, para isso ficar cada vez mais leve no mundo, né? Viver um mundo mais leve para você, ao seu redor, sem se preocupar com esse olhar, e que pessoas que realmente te amam, têm um propósito de estar ali, vão estar realmente ao seu lado. Precisamos e devemos falar sobre finitude. A doença, ela traz o medo da morte. E, como diz a Ana Cláudia Quintana Arantes, por que é tão difícil a gente falar daquilo que mais nos iguala? A morte, ela não é o contrário da vida, ela faz parte do processo. Como que a psicoterapia ajuda o paciente na elaboração desse tema? A psicoterapia, ela vem para
automaticamente lapidar isso da melhor maneira possível. Permitir que o paciente fale sobre isso, entenda sobre esse contexto, porque as pessoas têm muito medo de falar sobre morte. Então, igual eu te falei, o câncer, as pessoas têm uma associação muito grande ligada a ele à morte. Mas espera aí, como que eu vou falar disso? Com quem eu vou falar sobre isso? Do que eu realmente estou sentindo dentro de mim? Como que é esse processo? Então, como psicóloga, a gente vem para psicoeducar esse conceito de morte, que a morte ela é existente, independente de diagnóstico ou não. E a gente faz um propósito de pulsar a vida, mesmo perante essas situações do medo, né? E automaticamente viver ao invés de sobreviver, porque a morte ela é existente. Teve uma paciente minha que falou assim para mim uma vez: saúde não quer dizer vida, doença não quer dizer morte. Então, às vezes, você traz aquele contexto para você, como se você estivesse morrendo, e às vezes isso nem acontece. Então, olha a dor que você explorou, que você deixou de vivenciar por um medo. Então, a ideia da terapia é colocar as pessoas para deitar no travesseiro de forma tranquila, sabe? Sabendo que está tudo bem, a gente está um dia mal, um dia bem, que essa montanha-russa, ela é existente. Não tem estabilidade nenhuma aqui, ó. Você, uma linha reta. Eu falo que é o ponto A e o ponto B. É assim, ó. Pé, pé. Não é assim. Não, não é. Não é? E a gente não deixar uma questão de tristeza o tempo todo. Se eu tô triste, peraí, não, preciso de ajuda e procurar ajuda, não tenho receio de procurar ajuda. Porque é muito difícil para as pessoas também chegarem, explorarem um contexto de vida para uma pessoa que nunca viu. Exatamente. Né? A transferência, o acolhimento, mas saber que tem pessoas para ajudar em todo esse processo para ele se tornar muito mais leve. E a espiritualidade? Qual que é a importância do paciente se conectar com aquilo que é sagrado para ele? Isso se torna muito importante, porque a espiritualidade ela está muito envolvida no que a gente acredita. Então, a partir do momento em que eu acredito aquilo ali, né, independente de religião, independente de crenças existentes. Então, isso ajuda ao propósito de tudo isso, toda essa turbulência que está passando a ficar mais leve. Eu falo que tem todas as áreas da vida, amorosa, pessoal, familiar, religiosa. E automaticamente, quando a gente trabalha isso todo, né, a questão da espiritualidade, a gente aprende o seguinte, que não é só uma área da vida que segura a gente. Que a gente tem que aprender a trabalhar todas as áreas da vida. Por quê? A partir do momento que uma cai, tem outras te segurando. E a partir do trabalho só uma, se eu não trabalho ela mais, como que fica? Então a espiritualidade ajuda muito nesse contexto de estar acolhido, sabe? De ter, eu falo que é acreditar naquilo que não se vê. Fabi, eu vou te pedir para você fechar com chaves de ouro esse podcast com uma mensagem. Imagina que essa mensagem vai ter uma potência de alcançar todas as pessoas que foram acometidas pelo diagnóstico do câncer. Que mensagem é essa? Poxa, eu queria abraçar cada um. Eu falo que, independente de qualquer situação, as pessoas, né, o mundo, ele tem que ser mais acolhedor. Então eu falo, viva o processo, se permita a sentir as suas vulnerabilidades, se permita a chorar, mas também se permita sorrir. Saber que em meio a tantas questões, a tantas informações, se acolher, se abraçar, ter um respiro, né? Ter o seu respiro, ter o seu propósito de vida em cima daquilo ali. Porque por mais que a gente passe por momentos difíceis, olha para trás da sua história. Olha quantas coisas você já venceu nesse seu jogo da vida. E eu falo que o livro da vida, por mais que ele tenha capítulos difíceis, toda manhã você tem uma página em branco para recomeçar. Então, recomeços sempre são existentes, né? Então, a gente permitir, mas saber que sempre há recomeços na nossa vida. Que bacana, obrigada. Fabi, chegamos ao final do podcast. Eu queria te agradecer e te presentear com uma lembrança da Anelo. Uau! A Anelo é uma loja de artes em crochê. Lá você encontra bolsas, acessórios. E ela é minha parceira aqui no podcast. Aí eu trouxe um mimo gente, como que forma de te incrível. agradecer por vir aqui contribuir com tanta riqueza, seu conhecimento para os pacientes. Nossa, minha cara, que lindo. Olha, que gracinha. Gostou? Lindo. Amei. Lindo. Ai, que bom. Tem uma cartinha aí dentro também, depois você lê. Gente, delícia. Eu amo isso aqui, ó, melhor carinho que tem, né, gente?
Que bom. Pessoal, queria agradecer vocês que nos acompanharam até o final desse episódio. Te pedir para curtir, comentar e compartilhar com pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. Não se esquecerem de se inscreverem no meu canal, ativarem as notificações para receberem todo o conteúdo que ainda vai chegar. Muito obrigada!